Salve rapaziada, eu me chamo Dinho Oliver e hoje vamos gravar mais um vídeo para o canal Eco do Passado. Hoje vamos fazer uma pequena lista com todos os presidentes do Brasil, começando pelo primeiro ao último. Bom, o primeiro presidente do Brasil foi Theodoro da Fonseca. Ele esteve no poder de 1889 a 1891. Theodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. Ele era militar, ele assumiu o poder depois da proclamação da República em 1889. Foi responsável pela primeira Constituição republicana do país. Seu governo foi instável, pois era um momento de transição da monarquia para o regime republicano. Governou até 1891, quando ele renunciou ao cargo devido a graves problemas econômicos, como inflação, falência de bancos e fechamento de indústrias. O segundo presidente do Brasil foi Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Floriano Peixoto assumiu a presidência em 1891, consolidando o regime republicano. Conhecido como Marechal de Ferro, junto com Theodoro da Fonseca, governou no período chamado República da Espada, pois os dois eram militares. Reprimiu revoltas populares que exigiam novas eleições, pois ele assumiu o cargo por ser vice-presidente de Theodoro, sem eleições diretas. Apesar disso, conseguiu reduzir em parte os impostos, aluguéis e produtos, o que melhorou um pouco a vida da população. Enfrentou a insatisfação da elite cafeeira e revoltas como a Revolução Federalista e a Revolta Armada. Terceiro presidente, Prudente de Moraes, de 1894 a 1898. Primeiro civil a assumir a presidência. Prudente de Moraes colocava fim à República da Espada. Com ele se inicia a República das Oligarquias, que alternava o poder entre mineiros e paulistas, a política do café com leite. Se concentrou em questões diplomáticas com outros países e tentou conter a crise econômica e a inflação, mas aumentou a dívida externa do país. Foi ainda em seu governo que ocorreu a Guerra de Canudos, um conflito em que os republicanos enviaram tropas para exterminar um grande grupo de pessoas marginalizadas lideradas por Antônio Conselheiro no sertão da Bahia. Quarto presidente, Campos Salles, de 1898 a 1902. Fazendeiro e advogado, Campos Salles representava a oligarquia cafeeira de São Paulo. Assume o poder em 1898, em meio a uma enorme crise econômica, dívida externa e redução dos preços do café para exportação. Por isso, Salles adota medidas para conter a crise, aumentando impostos e cancelando obras públicas, o que afetou fortemente os setores pobres do país. Quinto presidente do Brasil, Rodrigues Alves, de 1902 a 1906. O primeiro presidente eleito no século XX no Brasil foi Rodrigues Alves, também pertencente à elite cafeeira paulista. Em seu mandato teve destaque e estímulos à reurbanização, política de saneamento básico e modernização. Entretanto, para concluir esses planos, desalojou populações carentes a fim de construir estradas e obras, o que resultou na origem das favelas. Ele foi também responsável com o apoio do médico Oswaldo Cruz pela lei de vacinação obrigatória, que, imposta sem uma prévia conscientização da população, gerou uma revolta da vacina em 1904. Sexto presidente do Brasil, Afonso Pena, 1906 a 1909. Afonso Pena continuou a estratégia de Rodrigues Alves, de investir em saneamento básico e na urbanização. Em seu governo, aumentou a malha ferroviária do Brasil e desenvolvimento da economia, mas também contraiu mais dívidas externas. Foi ainda incentivador da vinda de imigrantes, pois, com a abolição da escravatura, em 1889, o país precisava de mão de obra. Esses trabalhadores viviam em condições parecidas com a dos escravos. Sétimo presidente do Brasil, Nilo Procópio Peçanha, de 1909 a 1910.
Com a morte do Afonso Pena, seu vice Nilo Peçanha assume a presidência, permanecendo no cargo por apenas 1 ano e meio. Apesar de pouco tempo no poder, conseguiu realizar feitos que se destacaram. Foi o primeiro presidente afrodescendente e criou em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que mais tarde deu origem à FUNAI. Ele também estimulou o ensino técnico no país, tanto que hoje é o patrono da educação técnica profissionalizante. Além disso, criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria. Oitavo presidente do Brasil, Hermes da Fonseca, de 1910 a 1914. O militar gaúcho Hermes da Fonseca assumiu o poder em 1910. Ele era sobrinho do primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro. O país já passava por uma crise na política do café com leite. Também havia uma enorme insatisfação dos marinheiros, indignados com os tratamentos que recebiam no navios. Assim, logo nos primeiros dias de mandato, Fonseca se depara com a revolta da Chibata, liderada pelo marujo João Cândido, a qual reprime duramente. Anos depois, em 1912, estoura a Guerra do Contestado no sul do país, que também foi sufocada pelos republicanos. Nono presidente do Brasil foi Venceslau Braz, de 1914 a 1918. O governo de Venceslau Braz sofreu influência da política externa em uma época em que a Primeira Guerra estava começando. O Brasil teve queda das vendas de café para o exterior e dificuldade de importar produtos. Assim, o presidente incentiva a industrialização, focando a exportação e gerando aumento nos preços para os brasileiros. Além disso, é em seu governo que ocorrem os surtos de gripe espanhola e também muitas greves e paralisações. 10º presidente do Brasil, Delfim Moreira, de 1918 a 1919. Delfim Moreira foi presidente de forma interina, assumindo no lugar de Rodrigues Alves, que havia sido eleito, mas por conta da saúde debilitada não conseguiu exercer o posto. Delfim ficou pouco tempo na presidência, mas enfrentou grave crise, greves e insatisfação popular, que já vinha de outros governos. Sua saúde também era frágil, então muitas funções foram delegadas a Afrânio de Melo Franco, ministro da Aviação e Obras Públicas. 10º presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922. O governo de Epitácio Pessoa foi marcado por agitação social e artística, além de ideias socialistas que chegavam às classes trabalhadoras, que foram intensamente reprimidas. Fatos marcantes foram também construções para tentar combater a seca no Nordeste e a construção de linhas ferroviárias, além da criação da Universidade do Rio de Janeiro e inauguração da primeira estação de rádio. 12º presidente do Brasil, Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. Arthur Bernardes fez parte da República Velha e da política do café com leite, representando a oligarquias mineiras. Foi em seu mandato que diversos movimentos tenetistas ganharam forças, como a Coluna Prestes e Comuna de Manaus, em que os soldados de baixa e média patente se revoltaram contra o governo. Bernardes também teve que lidar com revoltas operárias e a crise do final do pós-guerra. Assim, foi um presidente repressor e autoritário, restringindo a liberdade de imprensa e aumentando impostos. 13º presidente do Brasil, Washington Luiz, de 1926 a 1930. Último presidente da chamada República Velha, Washington Luiz enfrentou problemas com a crise gerada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nascido no Rio de Janeiro, com ele teve fim a alternância entre mineiros e paulistas no governo federal. Teve algumas contribuições positivas na sociedade, como a elaboração do Código de Menores em 1926, quando instaura a maioridade penal, proibindo o encarceramento de menores junto com adultos. É isso, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. Se for possível, deixe o seu like aí, compartilhe e se inscreva no canal. No próximo vídeo vamos trazer os próximos presidentes do Brasil. Valeu, abraço.